Olá, queridos. Aqui é o professor Rogério e hoje eu quero trazer um outro assunto bastante interessante no campo da teologia. Vocês sabem, né? O nosso canal é um canal que trabalha com línguas, trabalha com linguagem, nada mais pertinente do que também trabalhar esse assunto. Vocês já pararam para se perguntar se Deus ele se agrada quando o justo morre? Porque eu cansei de ouvir isso, né. Pegava aquela passagem que se encontra no livro de Salmos, que diz: "Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos". É interessante que esse tipo de assunto, ele é trabalhada inclusive em rituais fúnebres. E a questão é, será que realmente Deus se agrada quando o justo morre à luz do livro de Salmos? E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Nós vamos abrir aqui o nosso PowerPoint para poder trabalhar isso direitinho, tá bom? Então, deixa eu só aqui ajeitar o vídeo para que possa ficar bem visível para mim também. Pronto, vou fazer aqui a. Bom, então Deus se alegra quando o justo morre? Essa daí seria a grande pergunta que eu gostaria de fazer e, quem sabe, contribuir aí um pouquinho para esse entendimento, tá ok? Vamos lá. É, vamos seguir aqui o assunto. Diz o seguinte: a passagem que discutiremos hoje é a que se encontra no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15. Tá? Então, você que está com uma Bíblia aí, se você quiser, você abre na sua versão nesse Salmo 116, versículo 15, tá? E nós vamos discutir aí o entendimento dessa passagem, tá? Então, seguindo, diz o seguinte: a ideia aqui é buscarmos o sentido mais próximo do entendimento do escritor, né? Que é o que eu coloquei Davi, mas na verdade o Salmo não diz quem é o escritor daquele texto, né? Em relação ao termo precioso, ou preciosa que se encontra na passagem, tá? Então eu peguei algumas versões para que a gente possa perceber a diferença. E aí a gente nota o seguinte: nossa, quando nós fazemos uma tradução do hebraico para o português, pode haver várias possibilidades de interpretação. E aí, qual seria a interpretação mais próxima do original, na verdade? Então, por exemplo, a primeira aí, ó, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Bom, o termo foi traduzido ao pé da letra e a frase isolada ela vai trazer um certo problema. Mas vamos seguir outras versões. Nós temos a Almeida atualizada aí embaixo que diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então mudou a vista por olhos, mas continuou com a mesma palavra. A CNBB diz: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. O que mudou aqui foi santo por fiéis, mas a palavra preciosa continuou. Agora, observe a Bíblia de Jerusalém como destoa. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. Bom, agora ficou um pouco estranho, porque de preciosa para custosa, qual seria a melhor tradução, não é verdade? Vamos lá. Olha essa outra aí da NTLH, né? O Senhor sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Nossa, sente pesar, quer dizer, já muda o sentido do que é preciosa. Veja bem a Bíblia na linguagem de hoje. O Deus eterno fica muito triste quando ver alguém do seu alguém quando morre alguém do seu povo. Quer dizer, aqui dá a entender justamente o contrário do que a maioria dos cristãos pensa a respeito dessa passagem. E a versão internacional diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Então a questão é: preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos significa que ele se agrada que um santo venha morrer e venha estar com ele, ou ele fica triste? Qual seria a melhor versão? Tá? Então seguimos aqui. Analisando essas traduções, fica a pergunta: Deus se agrada que o justo morra e vá morar com ele, como a grande maioria dos cristãos parece aceitar? Ou Deus não se agrada da morte daqueles, considerando a vida um bem precioso,
como outras versões deixam claro em suas traduções. E agora, como a gente vai solucionar esse problema? Como a gente vai saber qual é a verdadeira versão ou a verdadeira tradução? Então, sigamos aí. Para tentar chegar o mais próximo possível ao pensamento do autor, naquilo que for possível, é preciso recorrer a exegese e hermenêutica bíblicas. Analisemos o significado da palavra hebraica yakar, que é a palavra que foi traduzida por preciosa, né, na maioria das versões. Agora, basta esclarecer aqui a palavra exegese e hermenêutica. Né? A exegese ela vem do grego exigó, que significa explicar, retirar de determinado local algo. Né? E a hermenêutica ela já remonta à origem de Hermes, né? A tradução, o significado de hermenêutica é significar, esse que é o sentido, tá? Então, a exegese e a hermenêutica elas vão trabalhar juntas nesse sentido, tá? Eu coloquei aqui pensamento do autor naquilo que for possível, porque nem sempre é possível chegarmos ao pensamento do autor. Às vezes o autor pode mudar de ideia, inclusive no mesmo livro, tá? Vamos sair um pouquinho da Bíblia, isso acontece com muitas obras. Então, há muito questionamento em relação a isso. Mas vamos lá. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a tradução para a palavra hebraica é ser precioso, valioso, caro, ter em alta conta. Acrescenta ainda o dicionário, provém de uma raiz semítica que transmite a ideia de pesado, honra, dignidade. A vida, por exemplo, pode ser encarada nesse contexto. O rei Davi não quis matar Saul quando esteve em superioridade, pois considerou preciosa a vida do rei. Aí nós temos algumas passagens que vocês podem aí depois fazer uma consulta para saber aí realmente o sentido, ver qual a ideia do termo preciosa nessas passagens, ok? Vamos seguindo aqui. Quando traduzimos a passagem usando a palavra portuguesa preciosa, não deixamos o texto tão claro para o leitor da língua portuguesa, pois ele pode entender tanto que Deus prefere que um justo morra e esteja com ele, como também que não morra e o adore em vida. Como solucionar o problema? Neste caso, não basta apenas traduzir, é preciso interpretar o texto. Tarefa mais complexa, pois não se limita apenas a colocar a palavra equivalente para uma outra língua. Ok? Então, a diferença entre traduzir e interpretar aqui seria o seguinte: traduzir é você pegar a palavra no hebraico, ir ao dicionário, ver a tradução e passar para o português ao pé da letra. Interpretar seria qual o melhor sentido daquela palavra na hora que eu traduzo. Tá? Essa seria a diferença. Então, sigamos aí. É preciso ainda acrescentar que, muitas vezes, o texto aqui comentado é usado para consolar pessoas enlutadas, como se houvesse uma espécie de recepção divina para o salvo que passa para a vida eterna. E ainda que isso possa trazer certa verdade, seria um pensamento cristão influenciando uma ideia semítica, que a todo momento a gente faz, né? A gente pega o Antigo Testamento e faz uma interpretação com base no Novo. E muitas vezes corremos o risco aí de darmos uma interpretação diferente. Sigamos aí. É preciso ler o Antigo Testamento com o mínimo de influência neotestamentária possível. Lembre-se, a revelação é progressiva e nem sempre certa doutrina aceita hoje era defendida no passado mais distante. Como exemplo, basta pensar nos saduceus, que não criam em ressurreição e se fundamentavam na Torá, enquanto que os fariseus já criam e se fundamentavam no Tanar. A Torá aqui seria o entendimento dos 5 primeiros livros, o Pentateuco. E o Tanar seria todo o Antigo Testamento. Então, o que acontece? Os saduceus não aceitavam todo o Antigo Testamento ou consideravam os 5 primeiros livros os mais importantes, e os fariseus já defendiam todo o Antigo Testamento. O que acontece? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós não encontramos ressurreição, não encontramos algo claro a respeito da sobrevivência da alma após a morte. Pelo contrário, pegar o livro de Gênesis, o homem é a soma de fôlego com o corpo, morreu, acabou tudo. E a revelação vai progredindo até chegar ao Novo Testamento e o entendimento da alma ser outro. Então é assim que a gente tem que compreender os textos. Sigamos abaixo. Precisamos recorrer ao contexto para entendermos a melhor tradução. O texto fala de um homem a quem Deus livrou da morte.
Ele agradece a Deus por esse feito, indo ao templo. Por isso, é um salmo de gratidão por Deus tê-lo livrado da morte. Se você pegar os primeiros 4 versículos desse salmo, você vai ver isso. Ele está agradecendo a Deus por ele não ter morrido. Ele declara a bondade e a misericórdia do Senhor. Aí você vai ler os versículos 5 e 7, que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. Comprovada pela forma como ele escapou da morte. Nos versículos 8 a 11, ele explica sobre o livramento da morte que ele teve. Muito feliz, o salmista oferece o sacrifício prometido. Então, nos versículos 12 a 14, ele vai declarar isso. E convoca o povo para louvar ao Senhor, que são os versículos de 15 a 19. Assim, entendemos que este salmo é de gratidão e de livramento da morte. Dessa forma, não faria sentido algum o salmista agradecer pelo livramento da morte e, ao mesmo tempo, dizer que Deus quer que um justo morra e vai morar com ele. Não na visão do salmista. Mesmo porque daria a impressão de um Deus que se agrada com o sofrimento humano. A fim de suavizar essa interpretação, poder-se-ia pensar que Deus cuida do fiel até a sua morte, indo ao encontro de Deus. Mas o entendimento que deve ser aceito é o de que precioso é algo custoso. Essa é a ideia, tá? Então vale lembrar que a visão dos textos, como os dos salmos, é que no mundo dos mortos Deus não é lembrado e lá ninguém louva. Se você ler o Salmo 88, por exemplo, você vai ver essa afirmação. Mas ninguém louva mesmo? Sério? Bom, este era o entendimento no período em que o Salmo foi escrito. Mas volto a dizer, as escrituras elas possuem uma revelação progressiva. Então, para você defender o pensamento de uma alma sobrevivente após a morte, você vai depender de outros livros. Por fim, vale o lembrete: é preciso dar sentido à mensagem com seu entendimento da época, entendida pelos leitores daquele tempo. E muitas vezes isso incluirá conceitos pré-cristãos ou mesmo anticristãos. Então, veja bem, gente, por que eu digo pré-cristãos? Porque, por exemplo, o cristianismo ainda não havia aparecido, então ele é antes, né? Pré-cristão. E anticristão, porque você pode encontrar alguma passagem que pode ferir, por exemplo, os ensinos cristãos. Vai lá, pega a passagem de 1 Samuel 16, em que Saul está conversando com uma médium, né? E ele acredita que está falando com Samuel, e aí não vem ao caso. Eu tenho um vídeo que trabalha justamente esse assunto. Caso vocês estejam curiosos, procura aí, Saul é médium de Andorra, e vocês vão saber melhor do que se trata. Mas essa passagem aí ela vai de encontro a não só alguns livros do Antigo Testamento, da Lei de Moisés e do Novo Testamento. E aí, como é que fica? Não é verdade? Então, nesse sentido, é que podemos encontrar preceitos anticristãos desse aspecto, principalmente em livros narrativos. Ok? Então, é muito importante que a gente conheça as palavras no hebraico, também no grego, quando o assunto for pertinente à língua grega, ok? E é por isso que nós, né, que amamos estudar os textos bíblicos, não podemos ficar parados esperando comida enlatada. O que é uma comida enlatada? É uma comida que você pega de um escritor que ele vai dar um sentido de uma palavra sem que você possa buscar no original. Então, pensando nisso, eu estou recomendando, né, desse meu vídeo, para quem queira se aprofundar no hebraico e estudar um pouquinho mais, eu estou indicando um rabino, né, que trabalha com o hebraico moderno. Então ele é uma autoridade, ele nasceu em Israel, ele fala hebraico, e ele pode passar muito conteúdo para vocês. Vocês vão aprender não somente a ler, mas vocês vão aprender inclusive a falar, porque ele trabalha com hebraico moderno. E eu garanto a vocês que com o hebraico moderno vocês conseguem ler o hebraico do Antigo Testamento. Então eu coloquei aqui, olha, ainda em tempo, gostaria de indicar um curso para os amantes das línguas originais. Trata-se de um curso de hebraico, mas não um curso qualquer. É um curso ministrado por um rabino, autoridade no assunto. Neste curso, você aprenderá a ler, escrever e falar nesse idioma. Eu garanto a vocês que com o hebraico moderno
vocês ou você, né, terá condições de entender o hebraico bíblico e fazer uma boa exegese. Tá? Então, estou colocando o link abaixo, tá? Vou colocar também na descrição do vídeo. Para quem tiver interessado, é um curso bem barato, se eu não me engano, está em torno de R$ 150, é um curso barato, uma vez só você paga isso e você pode estudar e falar hebraico, e ler hebraico, e cantar em hebraico, e traduzir em hebraico, tá ok? Então, se essa indicação foi interessante para você, vá lá, se inscreva, tá ok? E aprenda um pouquinho mais desse idioma, tá ok? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, dê o seu like e faça a inscrição aí no canal, porque outros vídeos eu colocarei aí com assuntos parecidos, tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.